Espaço Sorran de Terapia Holística, curso livre EAD online de Florais de Bach, segunda edição. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje a gente vai estudar o floral Sweet Chestnut, castanha sativa. Sweet Chestnut, castanha sativa. Nome popular, castanheiro. Nome científico, castanha sativa. A coloração é verde, se for feminina, e amarela se for masculina. A floração vai em junho, julho e agosto e o método é pela fervura. Então, gente, Sweet Chestnut, floral para desesperança, floral para pessoas desesperadas, para as pessoas que estão sentindo angústia, e essa angústia é extrema. São pessoas que estão, que chegaram ao seu limite e não aguentam mais de tanto sofrimento. Tá? Elas estão vivenciando essa tortura mental e uma desolação muito grande. Há outros sentimentos associados a Sweet Chestnut, que são a solidão, a depressão, desesperança, necessidade de amparo, que fazem parte desse quadro. Então, gente, raramente Sweet Chestnut ele é prescrito sozinho. Porque para você chegar no nível de desesperança, no nível de desalento, no nível de desespero extremo, outras camadas dessa cebola, ou seja, outros florais estavam desarmonizados. A raiz não é Sweet Chestnut. Sweet Chestnut é a apresentação de um quadro grave geralmente de coisas que vêm se somando, e aí pode ser que aconteça um evento, uma gota, né, d'água, um evento sério que é a gota d'água, e essa pessoa se sente num estado de limite mesmo, né, de onde ela não tem mais para onde correr. Então a gente geralmente associa floral para solidão, floral para medo, para desesperança, floral para falta de perseverança, né? Que são florais que vão estar junto, associados a Sweet Chestnut. E outros, dependendo do nosso paciente que atendermos, né? Então o que eu gostaria que ficasse claro é que geralmente, assim, na minha visão de terapia, eu tenho mais de 20 anos de terapia floral, na minha visão, o Sweet Chestnut nunca vem sozinho. Quando a pessoa chega pra gente neste nível, tem algo embaixo. Star of Bethlehem é uma coisa que é o floral que eu sempre associo a Sweet Chestnut. Por quê? Vocês vão entender lá na frente, na aula de Star of Bethlehem, que é um floral para traumas. Um floral que te acolhe, né? Um floral que te coloca no colo. E outros florais podem estar associados com Sweet Chestnut também. Vai depender do nossa proposta de diagnóstico, da nossa postura de ir puxando dessa pessoa. Por que ela chegou ao nível desse desespero, né? Aí é da gente avaliar e associar esses florais juntos. Mas eu vou dando logo uma dica. Star of Bethlehem é um parceiraço para trabalhar com Sweet Chestnut, ok? Então, gente, essa imagem, ela já por si só, ela já trabalha em todo o conceito de Sweet Chestnut, né? A pessoa, ela está num estado deplorável de desequilíbrio mental, psíquico, emocional. Tem os problemas da vida diária, né? E uma coisa que eu gosto de falar, antes de a gente discutir as frases de Sweet Chestnut, como terapeuta, a gente evitar, não fazer, pelo amor de Deus, evite, diminuir e minimizar o sofrimento. Mesmo que a pessoa esteja no seu consultório falando que está desesperada, que não vê saída, que vai se matar porque o namorado largou ela. Coisas que para nós podem ser triviais, podem ser... não tem racionalidade para justificar tal ato. Cada um sabe a sua dor, cada um suporta um quantum de dor. E então evitemos, né? Para com isso não é nada, você vai passar, isso é besteira. Isso é só por causa do seu namorado que você tá assim, só porque você foi mandado embora, tá cheio de emprego por aí. Não, gente, leva a sério, porque ele realmente está no nível dele de desespero.
Para ele, aquilo é o limite. Cada um tem o seu limite, cada um tem o seu quanto de dor que pode suportar. E a gente, como terapeuta, a gente tem que entender que se ele está te procurando porque ele está desesperado, mesmo que seja uma coisa que para nós seja banal, para ele é muito importante. Importante a ponto dele pensar em se matar, tá? Coisas que a gente vê, eu vejo no meu, já passei por adolescentes que tiveram fotos vazadas na internet, eu já passei por adolescentes que foram expostos em situações vexatórias e dentro da escola vazou o vídeo, coisas que a gente sabe que passa, porque a gente já tem uma certa maturidade e porque nós temos um quanto de dor diferente, né, do quantum de dor do nosso paciente, então a gente evita, não façam isso. Vamos trabalhar da seguinte forma: ele chega para você com as seguintes frases: eu não aguento mais. A gente acolhe e tenta buscar o que é que está acontecendo, tá? Não vejo saída. É uma outra frase típica de Sweet Chestnut. Estou desesperada porque não sei mais o que fazer. Não tenho mais esperanças, eu estou só. Esse floral, ele, já falei para vocês, né? Ele é um excelente parceiro de Star of Bethlehem. E além dessa dobradinha que a gente tem com Star of Bethlehem, se você sentir que a situação é extrema mesmo, além de a gente referenciar esse paciente para um psicólogo, um psiquiatra, né, para um CRAS, para dar um suporte, porque é importante a gente ter esse insight de, pô, esse paciente realmente vai acabar fazendo uma besteira, eu vou indicar, vou referenciar ele para ele procurar o CRAS, que o CRAS é porta aberta, basta você chegar lá, entrar e falar, preciso de ajuda, preciso de acompanhamento, e qualquer um que precise de ajuda ou acompanhamento, entra no CRAS e o CRAS vai acolher, né, com psicólogos, com terapeutas, com psiquiatras, com neurologistas, tem toda uma equipe lá do SUS para isso. E muita gente não acha que tem que ter indicação, não, o CRAS é porta aberta, você vai e pede ajuda. Então a gente tem que referenciar esse paciente, sim, fazer uma cartinha, ó, referencia o paciente, procurou terapia floral com pensamento suicida, solicita avaliação e acompanhamento da equipe do CRAS. E aí você leva esse paciente, vai até o CRAS para dar um suporte, você continua com a terapia floral, porque é uma coisa que é complementar, mas se você perceber que o negócio está realmente muito com todos os sinais, né, com sinais de que ele pode vir a interromper a sua vida, a gente tem a obrigação de referenciar, né? E eu estava falando que o Star of Bethlehem era um floral bom para fazer dobradinha, mas se você tiver casos severos, associe ao Rescue, porque o Rescue já tem o Star of Bethlehem dentro, são 5 essências, ele já tem o Star of Bethlehem dentro e tem os outros florais como o Cherry Plum, por exemplo, que é para pensamentos obsessivos, que vão ajudar a elevar a vibração dessa pessoa o máximo possível para ela evitar que ela cometa um ato impensado e irreversível, né? Ou ela pode interromper a própria vida, ou ela pode interromper a vida de outra pessoa também. Porque quando você perde a cabeça, você não vê a saída, você pode partir para o ataque, né? Lembrar que nosso DNA é de mamífero. Sempre lembremos disso. Nós somos mamíferos, e o mamífero, quando ele é acuado ao ponto de não ter aonde recuar, pode ser um gatinho, pode ser ele vai atacar, né? Então a gente tem que ver, pensar nessa hipótese. Ou essa pessoa pode interromper sua vida, ou ela pode interromper a vida de alguém. Ela está num nível de desespero, perdeu, né, o seu centro, o seu eixo psicológico, e ela precisa de suporte, ok? Então, essa é uma dica que eu dou pra gente estar trabalhando com Sweet Chestnut. Eu já tive pacientes assim, já referenciei, já tive respostas ótimas, né? Associado a Rescue ou somente a Star of Bethlehem, depende da gravidade. E a gente teve uma boa resposta, e a paciente conseguiu se colocar no eixo de novo e se permitir, de uma forma mais tranquila, avaliar a situação e propor tarefas ou situações ou atitudes que pudessem resolver o problema dela atual, ok?
Então vamos lá, né? Aspecto negativo. O aspecto negativo, gente, é angústia. É o floral para angústia, para desespero mesmo, tá? Angústia extrema, desolação, sentimento de ter chegado ao limite da sua resistência. Quando se busca a luz no fim do túnel para a saída de sofrimentos graves, sérios, pessoas que estão com doenças sem um prognóstico de resposta terapêutica positiva, pessoas que são parentes de outros que estão no limite, estão vendo, mães, eu já tive Sweet Chestnut, mãe de filho, drogadito, um rapazinho de 13 anos, viciado em crack, a mãe estava no seu limite realmente, né? Então são situações que o Sweet Chestnut ele atua bem. Por quê? Porque a atuação positiva, ou seja, o aspecto positivo desse floral é encontrar a saída do seu sofrimento para ser feliz, para se conectar com o superior, né? E o que é o que tudo pode, né? O Sweet Chestnut, ele faz uma conexão, ele te fala assim, você não tá só, né? Existe uma música que eu gosto muito, que eu não sei o nome da cantora. Ela é usada por muita gente do TikTok, geralmente relacionado à linha do espiritismo, mas ela não é uma música espírita de centro em si, não é um ponto de umbanda, mas ela para mim, pelo que ela fala, ela tem uma característica positiva de Sweet Chestnut, que ela fala assim, povoada, quem falou que eu ando só? Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Então, isso é Sweet Chestnut, calma, você não está sozinho. Quem falou que você está sozinho? Existe um cosmos, existe conexão com Deus, existe o universo, existe a sua força interior, o seu eu interior, né? Uma reconexão até com a religiosidade da pessoa. Cada um tem a sua religiosidade, né? O seu ponto de referência religioso. E Sweet Chestnut, ele faz essa conexão. Ele fala, olha, você não está sozinho, olha aqui, ó. E aí conecta com aquele ponto específico de referência religioso que dá esse up, essa força, né, interna para essa pessoa. Essa frase é Sweet Chestnut, né? Eu não sei quem foi que escreveu, mas eu tive que colocar ela na nossa aula, porque ela é Sweet Chestnut clássico. Quando até o laço do sapato tentar te derrubar, ande sozinho, ande descalço, mas não pare de andar. Sweet Chestnut está passando por um problema que para ele é muito grave. E realmente para nós pode ser também muito grave, né? Você tem de frente um paciente que está com um diagnóstico irreversível, você está à frente de um pai, de uma mãe que está vendo que o filho está se destruindo com drogas, com álcool, que ele nada pode fazer para reverter essa situação, né? Você vê situações, você está acompanhando um ente querido que você ama, um filho, um marido, uma esposa, enfim, um acompanhante que está vendo toda a situação daquela pessoa aí se destruindo, né? A pessoa está se desfazendo, a pessoa está perdendo suas funções, doenças importantes como a esclerose lateral amiotrófica, ela, por exemplo, o acompanhante está vendo de um pai ou uma mãe com Alzheimer e ele está vendo que ele não tem saída, né? Aquilo vai acontecer e aí entra a Sweet Chestnut para dizer assim, não pare de andar, continue, é um dia de cada vez. Deus, cosmos, universo, enfim, a fonte de religiosidade que você se conecta está com você e vai te ajudar, né? Então esse floral é um floral de perseverança, de determinação, apesar do sofrimento. E aí com isso ele também traz um bem-estar, um alívio e uma sensação de que você não está só. Okay? Eu vou colocar no link o link da música Povoada. Eu chamo de Povoada, mas eu não sei nem se esse é o nome da música, porque eu gosto muito dela. Eu não vou cantar porque minha voz é horrível, mas eu vou colocar o link aqui. E link de alguns vídeos que são um Sweet Chestnut positivo, ok? Para vocês verem
como é interessante esse floral. Esse floral é importantíssimo, somente nos dias que a gente está passando, né? De tanta coisa acontecendo, pessoas entrando em falência, pessoas desempregadas, entrando com desemprego de uma hora para outra. Como eu falei para vocês, cada um tem o seu quantum de dor, de sofrimento, de limite, de que aguenta. E cabe a nós respeitar isso e tentar acolher, acalmar, aceitando que aquilo ali é importante para ele, ok? Vamos lá, vamos lá. E aí a gente tem um vídeo, cara, de um cara que é muito famoso no YouTube, no TikTok, em todas as redes sociais. Um cara que eu tiro o chapéu para ele, eu sou fã número 1. E esse rapaz, ele chama-se Nick Vujicic. Vujicic, um nome diferente. Ele não tem braços e ele não tem pernas, mas ele tem um sweet chestnut positivo, uma perseverança, uma força de vontade de viver, uma alegria de viver, uma força interna, uma alma que não só tem, como ele vai dar palestras, né? Ele vai dar palestras em escolas para adolescentes. A gente está vendo aí uma pandemia, não é nem mais epidemia, é uma pandemia de suicídios infanto-juvenis. E ele vai nas escolas, sem braço, sem perna. Ele mergulha, ele surfa. Ele teve filhos, ele casou, tem uma criança, acho que é uma menina linda. Então, esse vídeo, ele é um vídeo que emociona, tá? Vale a pena ver, é Superando a Falta de Esperança. Vou colocar o link para vocês. E esse vídeo, quem se não conseguir, me passa o zap que eu passo o link para vocês, tá? Porque ele é importantíssimo para a gente ver que o nosso conceito do que a gente precisa para ser feliz é muito raso, né? Quando a gente encontra uma pessoa no nível dele, a situação dele, que tem tudo para ficar, nem tá mais encarnado, porque devia ter já desistido, né? E ele tá lá ganhando dinheiro no YouTube, ganhando dinheiro com palestra, ganhando dinheiro fazendo TikTok e tudo. E não só isso, ele motiva as pessoas. Então ele tem um porquê, um propósito nessa terra muito bonito. E eu gosto muito desse vídeo, eu passei para vocês, tá bom? E ele tem uma frase muito interessante que ele fala assim: a escolha que temos é desistir ou seguir em frente. Então, né, gente, esse vídeo é um vídeo emocionante, né? Ele mexe com todos nós, ele mexe até com as nossas próprias autoconvicções, que são realmente problemas, que a gente pode tentar se fortalecer para lidar com os nossos próprios problemas. Lembrando aí de que eu falei isso lá na primeira aula, lá atrás, para vocês, de que esse curso é para vocês em primeiro lugar, né? É para nós em primeiro lugar. E esse vídeo é muito, muito, muito forte. Toda vez que eu o assisto, eu fico emocionada. E é um vídeo que a gente pode passar também para o nosso paciente, se a gente tiver um pouco de já entendimento de que ele vai conseguir captar a mensagem do vídeo, tá? Sempre respeitando o quantum de dor do paciente. E agora a gente vai trabalhar as afirmações positivas, que são as afirmações que a gente vai prescrever para o nosso paciente, né, para ele repetir 3 vezes a cada tomada. A primeira: eu sou sustentado pelo poder da luz. É uma frase muito interessante para os pacientes religiosos, até porque o Sweet Chestnut, ele trabalha muito essa questão de religiosidade, de que você não está só, de que você é conectado com o todo, que o universo está conspirando a seu favor, que existe um Deus maior, uma força maior, uma fonte maior, chame o que for, né? Que está sempre ao seu lado, estará sempre te apoiando. Então é uma frase muito interessante. Eu conheço a fonte da paz interior, principalmente para as pessoas que estão relatando que não tem paz, não dorme, estão desesperados e tal. Então é um floral que vai puxar essa paz interior para essa pessoa. Eu me entrego ao processo transformador. Eu uso essa frase, eu gosto de usar quando a gente tem pacientes que estão em desespero, não por si próprios, mas sim por problemas de outros, por exemplo, filhos, parentes, que estão em situações críticas e às vezes até irreversíveis, né?
e não conseguem aceitar o diagnóstico ou a situação que está se apresentando. Então a gente mostra que tudo se transforma, né? Tudo tem um poder transformador e se entregar a esse processo transformador vai ser positivo para a sua aprendizagem aqui neste planeta. Depois da escuridão, o sol nasce. Bem, essa eu acho um pouquinho clichê, né? Eu prefiro explicar ao paciente que tudo tem sim, tudo na nossa vida é dual, né? Nós temos em ciclos. Existe o sol, existe a lua, existe o dia, existe a noite, existe o calor, existe o frio, que tudo está sendo sempre em movimento e está sempre tudo se alterando. E que a gente tentar, no momento de desespero, é tentar focar nas coisas mais positivas da situação para não dar tanta atenção e foco somente nos aspectos negativos dessa situação, né? Quando a necessidade é maior, a ajuda de Deus está próxima, a ajuda de Deus é presente, eu prefiro falar isso no próximo, porque o próximo não está aqui, né? Então eu prefiro falar que quando a necessidade é maior, a ajuda de Deus é presente em nossa vida, né? E também para pacientes religiosos, para pacientes que têm uma certa religiosidade. E aí você, na entrevista com o seu paciente, você pesquisa, né? Qual é o tipo de religião que ele tem, para você fazer o afinamento, né, da sua postura de acordo com a religião, né, que esse paciente tenha e aquilo que ele acredite, porque aí ele vai se fortalecer em cima disso, das suas próprias crenças. E aí a gente vai agora, gente, para o estudo do nosso caso clínico. Vamos lá, gente. Homem, 52 anos. Depois de anos trabalhando em uma grande empresa, chegou ao cargo de diretor. Exerceu essa função por 10 anos, até que a empresa passou por uma reformulação e ele foi dispensado. Não conseguiu mais um cargo como o anterior, haja visto a idade, né? E a gente sabe que grandes empresas são muito especializadas em determinadas funções, tem um perfis personalizados de trabalho. E um diretor de uma grande empresa, ele sente dificuldade de se inserir em outra. Por quê? Porque o perfil é diferente, a forma de trabalho da empresa é diferente, então ele fica difícil. As empresas preferem ir treinando, né, as pessoas. E a questão da idade também, os próprios vícios de trabalho, tudo isso é mais difícil uma pessoa de 50 e poucos anos que tem um currículo impecável, porém é complicado ele conseguir se inserir na mesma função, no mesmo cargo, com o mesmo patamar, com o mesmo salário, com os mesmos benefícios do emprego anterior, né? Muito bem. Aí ele tentou reorganizar sua vida, montando a sua própria empresa, mas desistiu antes de concretizar. Relatou que depois dessa desistência, seu mundo desabou. Nos últimos 3 meses, antes da consulta, ele sofreu como nunca imaginou que alguém poderia sofrer. Ou seja, ele está em estado do seu limite, né, do seu quanto de possibilidade de sofrimento, de aguentar o sofrimento, né, de dor, né, dor emocional, né? Sinto que estou arrebentado por dentro. Minha vida está um caos. Eu agradeço a mulher que eu tenho e sinto vergonha dos meus filhos. Eu choro, pelo menos eu aprendi isso. É difícil você ter um padrão de vida bem elevado, ofertando todos os tipos de conforto, estudo e tudo mais para os filhos, e de repente você ter que se reajustar num outro patamar e você não enxerga isso como ok, eu estou vivo, minha família está com saúde, vamos lá, a gente se readapta. Não, é difícil, a pessoa está no meio de um temporal, de uma tempestade, né? E ele tem agradece a mulher que tem, porque a mulher, né, assumiu a gerência financeira, né, da família. E aí, pela quanto de dor que ele estava sentindo, pelo desespero, pela falta de visão de que poderia algo dar certo na vida dele após esse desenlace do trabalho, foi prescrito Sweet Chestnut,
Walnut para adaptação, que é um floral que a gente vai trabalhar, vocês vão ver que é um floral de adaptação, é um floral de proteção, mas também para momentos de transição. Ele está mudando, né, não só da estrutura social, mas também financeira e emocional. Então isso é um floral importante para ser trabalhado. Star of Bethlehem para o trauma, né, da perda do emprego, e o Impatience, porque ele queria resolver rápido. Ele não estava dando tempo aos processos de reconstrução necessários. Ok, gente? E Large, por se sentir um fracassado. Olha quantos florais, né? Depois de um mês, ele já se sentia que estava menos desesperado, mas estava sem rumo profissional. Diz que seus valores se modificaram muito com esses momentos de sofrimento, né? Eu falei, o Sweet Chestnut ele transforma em aprendizado, o sofrimento em aprendizado, né? Agora as coisas têm pesos diferentes do que elas tinham antigamente. Ele começa a fazer uma reavaliação da sua vida. Muito bem. Tomou essa formulação acrescida de Wild Oat, que é um floral muito importante, que eu já falei para vocês, que é floral missão, né? Que é um floral que te coloca no que realmente importa como missão de vida para o indivíduo. Teve alta com mais alguns meses de tratamento, avaliava que era uma outra pessoa, muito mais leve e mais saudável com a vida atual. Então ele conseguiu o quê? Ele conseguiu ver o valor, né, da vida, da sua família, que não estava assim estritamente relacionado àquele emprego. Eles iriam sobreviver, iam conseguir, iam aprender coisas novas, iam se divertir e iam crescer. E ele viu isso acontecendo, né? E o Sweet Chestnut deu esse alento, deu essa calma, essa serenidade, deu essa força interior para ele, né? Essa perseverança, essa visão de que, olha, isso é um aprendizado, é uma transição, né? É um aprendizado, você vai ter que reaprender, mas você vai conseguir, né? Então, isso aí é Sweet Chestnut trabalhando, gente. E com isso, gente, a gente finaliza a nossa aulinha de Sweet Chestnut. Vou colocar aqui abaixo do link, os links dos vídeos, tá? Que tem Sweet Chestnut e também da musiquinha que eu falei pra vocês, que é uma musiquinha boa pra gente passar pros pacientes que tem perfil de ouvir, né? E na próxima aula a gente vai falar sobre um floral muito especial, tá? É o meu xodó, é o floral que eu mais gosto, dos florais que eu mais passo, e às vezes passo só ele. Não passo mais nenhum outro junto, passo só ele. Star of Bethlehem, Estrela de Belém. Eu, Ângela, apelidei esse floral de Floral Jesus, porque ele é a estrela de Belém, né? Ele te acolhe, ele te coloca no colo, ele te cuida, ele te trata, ele te acalenta. Então é um floral maravilhoso, que de todos os florais de Bach, esse é o que eu achei o mais sutil, o mais amoroso, o mais importante, né? Porque todos são muito importantes, mas para mim ele tem um xodózinho especial. Star of Bethlehem é a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Um abraço.